estão invadindo o nosso país. E aí, eu como imigrante lá, eu falei: "Gente, mas eu sou o alvo desse discurso, né, então assim, não é o sírio, não é o refugiado". Mas já que a gente está só aproveitando o gancho que a gente está falando sobre imigração e falamos sobre isso agora, eu não estaria falando sobre questões políticas se não fosse a questão migratória. Acho que esse é um ponto que a gente vale mencionar, porque, eu estava morando na Inglaterra, né, estava morando lá no Reino Unido, e aí eu peguei justamente o processo do Brexit, que foi, o referendo que fizeram lá, para decidir se a Inglaterra o Reino Unido permaneceria ou não na União Europeia. Isso foi em 2016. E aí, eu não abordava questões políticas, eu não falava sobre isso, não era um tema que, sabe, me ocupava. E aí, quando começa o Brexit, e os alvos foram os imigrantes. Então, assim, o discurso central do Brexit, o discurso central desse referendo era que, pelo fato de o Reino Unido fazer parte da União Europeia, estava vindo um monte de imigrantes para lá. Porque aqui na Europa você tem, né, um tratado, né, na União Europeia que se chama Zona Schengen, que são vários países nos quais você pode entrar, viajar, trabalhar e migrar, migrar, né, sem precisar de grandes trâmites, assim, não precisa de grandes autorizações. Você vai, se muda e começa a trabalhar. E aí, eles argumentavam que havia uma invasão de imigrantes, de refugiados também, né, porque na época tinha guerra na Síria, então estava vindo ondas e ondas de refugiados sírios para a Europa, né, nos barcos. Não sei se você recorda dessas histórias, mas muitos morriam no mar, então assim, era uma tragédia humanitária. E aí eles usaram cenas de refugiados sírios para causar temor nas pessoas. Então assim, olha só, se a gente não sair da União Europeia, se a gente continuar aqui nesse bloco, vai continuar essa invasão. Então assim, o termo era esse, ainda uma invasão, estão invadindo o nosso país. E aí, eu como imigrante lá, eu falei: "Gente, mas eu sou o alvo desse discurso, né, então assim, não é o sírio, não é o refugiado, sou eu que sou imigrante aqui". E aí foi quando eu comecei a tentar entender esse processo, porque daí simultaneamente, aconteceu o Brexit, o Trump ganha a eleição nos Estados Unidos, e você tem o impeachment da Dilma no Brasil. Então, quando eu vi esses 3 momentos, essas 3 situações, simultaneamente quase, de questão de meses de diferença, eu falei: "Alguma coisa tá acontecendo. Então, assim, isso não está normal, alguma coisa está acontecendo no mundo". E fui pesquisar. Então, assim, o meu trabalho no YouTube, como eu não abordava essa questão, não era uma coisa que eu dominava, não era uma coisa que eu tinha muito traquejo para falar, o meu percurso no YouTube foi descobrindo com a audiência do meu canal o que estava acontecendo. Então, assim, eu vinha dividir o que estava pesquisando com as pessoas. "Olha só, eu li esse livro aqui e fala isso. Então, assim, olha, vamos juntos entender o processo". Eu convidei a audiência a fazer esse processo comigo. Então, assim, olha, você que é Interessante, é. que é psicólogo, você que é sociólogo, você que é economista, vem aqui, comente e vamos tentar entender o que está acontecendo no mundo, porque eu não sei o que está acontecendo. Eu sou um imigrante aqui que estou vendo isso aqui vindo para o meu lado, sabe? Então, o fato de ser diretamente contra mim me puxou para a história, eu não tinha escolha. E daí, essa é uma coisa curiosa, porque é uma pergunta que eu sempre me fiz na vida, né, quando eu era adolescente, por exemplo, eu falava assim: "Gente, se eu tivesse acompanhando o movimento fascista, por exemplo, na Itália, ou os nazistas na Alemanha, como eu reagiria nesse movimento, né? Eu aderiria a isso? Eu reagiria a isso? Eu fugiria? O que eu faria?". E aí eu fui aos poucos dando a resposta, porque assim, à medida que eu fui enfrentando isso, foi me dando uma perspectiva do que tem que ser feito, né. Não posso me calar, eu não posso ver acontecendo isso, nos Estados Unidos, no Brasil, onde eu morava, em outros países do mundo, e ficar quieto e simplesmente assistir isso aqui sem reagir, né. Então para mim foi bem importante, justamente pra uma compreensão desse processo. Eu acho que hoje em dia e hoje, né, depois de, sei lá, quase 8 anos que estou pesquisando isso, já dá uma clareza maior. Mas eu sempre trabalhei muito na questão retórica, né, como funciona o discurso dessas pessoas, quais são os valores que eles propagam, a ideologia que eles propagam e como isso impacta no mundo. Como eu falei, começa no discurso, né, então se você cria você cria uma fala, né, que vai demonizando certos grupos, isso aos poucos vai, tendo impacto no mundo real.